Então ele se livrou de ser açoitado e ele foi preso. E no dia seguinte, o comandante ele queria saber por que Paulo estava sendo ali, o povo estava querendo matar Paulo, o que ele tinha feito de errado. E aí ele chamou ali os judeus e eles foram lá para o Sinédrio. E antes, o povo que estava contra Paulo, mas agora ia ser o próprio sacerdote contra Paulo. E tava ali os sacerdotes, os judeus mais importantes, e eles começam a falar de Paulo, e aí ele fala que ele não fez nada de errado, e ele fala ali que eles estão julgando ele, que ele é fariseu, filho de fariseu, mas ele está sendo julgado pela esperança que ele tem na ressurreição. E ali os fariseus e os saduceus começam a discutir, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em espírito, não acreditavam nessas coisas, e já os fariseus acreditavam em tudo isso. Aí o povo começa a discutir, e aí os fariseus viram pro comandante e falam assim: olha, a gente não achou nada de errado em Paulo. Só que eles continuam discutindo tanto e que o comandante tem que tirar Paulo dali com medo dele ser despedaçado. E aí ele tira, e a gente vai ver mais o que aconteceu aí no capítulo 23, versículo 11. Capítulo 23, versículo 11. Atos, capítulo 23, versículo 11. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você também testemunhe em Roma. Então, primeiro a gente vê Paulo falando ali sobre o testemunho dele, e Jesus falando para ele que ele foi chamado para falar sobre o evangelho, falar do evangelho para os gentios. E aqui, depois de Paulo já ter voltado de uma viagem, várias viagens missionárias, o povo começa a julgar ele, começa a querer matar ele está sendo julgado agora. E aí ele tem uma visão, Jesus aparece para ele e fala que ele não precisa ter medo, que é para ele ter coragem, porque da mesma forma que ele falou sobre ele em Jerusalém, ele também precisa falar sobre ele em Roma. E aí, continuando na história, no dia seguinte, o povo se reuniu e os judeus eles tinham feito uma emboscada. Falaram assim: bora falar pro comandante assim: olha, comandante, você traz Paulo aqui porque a gente quer estudar melhor essa situação, quer ver o que está acontecendo. Só que eles estavam fazendo uma emboscada porque no meio do caminho eles estavam preparando ali pessoas para matar Paulo, e eles tinham feito um voto. Tinha 40 pessoas, mais ou menos, mais de 40 pessoas, se não me engano, que tinham feito um voto de que não ia comer nem beber enquanto Paulo não fosse morto. Só que o sobrinho de Paulo ficou sabendo disso, e aí ele contou pro comandante, e o comandante não levou ele de volta para lá, mas ele colocou... a palavra fala aí 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, para ir um animal para Paulo montar, para ir levar ele junto com ele para Cesareia, para levar lá no governador Félix. E ele chega lá no governador Félix, o comandante Lísias mandou uma carta para ele e tudo mais, explicando a situação. E quando ele chega lá, ele fala assim: olha, e os acusadores de Paulo iam lá para ele falar o que aconteceu lá para o governador, e o governador ia julgar a situação. E quando eles chegam lá na Cesareia, ele lê a carta que o comandante mandou para ele. Ele falou assim: olha, Paulo, eu vou julgar o seu caso assim que os seus acusadores chegarem. E aí os acusadores chegam e começam a falar que ele fica indo contra as leis de Moisés, que ele leva o povo aí contra a lei, que ele fica causando discussão, que ele faz parte de uma seita e tudo mais. E aí, quando Paulo vai se defender, ele fala que não é nada disso, que ele na verdade ele estava no templo, que ele estava ali adorando a Deus e que ninguém viu ele ali discutindo com ninguém viu ele indo contra ninguém, mas que pelo contrário, o
caminho que ele segue, que é esse que as pessoas chamam de seita, porque os judeus não aceitavam o cristianismo, o evangelho, eles achavam que era uma rebelião e eles chamavam isso de seita e eles iam contra, mas Paulo fala, eu sigo esse caminho que alguns chamam de seita, mas na verdade a gente acredita na lei, tudo está baseado na lei, nos profetas, no que Moisés disse. Então a gente não está indo contra a lei, eu não vou contra a lei, eu acredito na lei e eu não estou levando ninguém a não acreditar na lei. Eu não estava no templo discutindo com ninguém, mas eu acredito na lei. E aí, ele falou que ele estava lá se purificando, e aí ele falou que ele também tinha sido julgado lá. E aí a única coisa que ele falou foi que ele estava sendo julgado porque ele acreditava na ressurreição e o povo começou a brigar e tudo mais, e que ele não era culpado. E aí o governador falou que ia resolver o caso quando o comandante Lísia chegasse. Só que não foi isso que aconteceu. Paulo ficou lá na prisão, ele ficou sendo bem tratado, ele podia receber visita. Só que passou alguns dias, o governador Félix chamou ele e Paulo pregou o evangelho para ele. Só que o governador não se converteu porque ele foi ficar com medo do juízo final e tudo mais. Ele falou assim, não, sobre isso, depois outro dia a gente conversa e tudo mais. Só que Paulo ficou preso 2 anos lá. E de tempo em tempo o governador chamava ele para ficar ouvindo o que ele tinha para falar e tudo mais, mas o governador ele não estava com a intenção de saber sobre o evangelho. O governador estava querendo saber sobre propina, porque ele tinha a esperança de que Paulo ia pagar algo para ele, que Paulo ia dar algum lucro para ele, e por isso que ele chamava ele frequentemente. Só que foi trocado depois de 2 anos, Paulo preso ali. Veio outro governador e esse governador se chamava Festo e ele, depois de 3 anos que ele assumiu o posto, os judeus começaram a procurar ele para julgar o caso de Paulo e tudo mais. Só que aí você pensa, beleza, qual era a palavra de Jesus para Paulo? Ele vai pregar o evangelho para os gentios. E ele já pregava para os gentios. E aí Jesus aparece para Paulo de novo e fala, tudo bem, relaxa. Você vai pregar o evangelho da mesma forma que você pregou aqui em Jerusalém. Você vai pregar lá em Roma. E você pensa, ele vai pregar em Roma? Ele vai ir para Roma. Então, se ele está no governador, vai ser muito mais fácil dele ir para o imperador ou dele ir para Roma agora. Vai ser muito mais fácil do caso dele ser julgado e ele ir para Roma. E aí ele passa 2 anos preso. Aí você pensa, agora vai e não vai. E aí agora chega um novo governador. E você pensa, agora sim, agora esse novo governador vai julgar o caso de Paulo, Paulo vai ser solto e ele vai poder ir para Roma, pregar o evangelho. E você pensa, agora vai, e não vai. Porque o povo judeu vai estar fazendo de novo outra emboscada. Vai falar para trazer Paulo, para julgar o caso deles, e vai estar fazendo outra emboscada para matar Paulo no caminho. Só que graças a Deus, porque Deus é bom e misericordioso e a palavra dele, sempre o que ele disse, cumpre. Isso não acontece, o governador não aceita e ele fala que é para Paulo ficar preso em Cesareia, que daqui a pouco ele vai lá em Cesareia julgar esse caso e que é para eles irem para lá, que eles vão resolver isso aí. E aí chega lá, eles começam, o novo governador chega, os acusadores chegam e chegou a hora do julgamento de Paulo. E aí Paulo fala que ele não cometeu nenhum pecado contra a lei, e nem contra o templo, nem contra César. E aí o povo fez a mesma coisa, ficou acusando ele, falando várias coisas sobre ele, só que eles não podiam provar nada. E aí o governador vira pra ele assim, você quer ir pra Jerusalém, ser julgado em Jerusalém? E aí Paulo fala que ele apela para César, e apelar para César era um direito que todo cidadão romano tinha. Se ele achasse que
o julgamento dele estava sendo injusto e tudo mais, ele podia apelar para ser julgado pelo imperador. E aí, ele apela para César, e aí o governador Festo fala assim, já que você apelou para César, você vai para César. Ou seja, ele ia ser julgado pelo imperador de Roma. E aí, passa alguns dias, o rei Agripa tá lá junto com a irmã dele, visitando Festo. E aí, Festo, que é o governador, fala com o rei Agripa, né? Fala, olha, tem um cara aqui que os judeus estão julgando, só que ele não fez nada, eu não vi nada de errado nele. Ele tá sendo acusado por coisas religiosas, porque ele diz que um certo Jesus que tá morto, ele diz que tá vivo, e eu não vi nada nele que tenha um motivo de... Nada nele que tenha um motivo dele ser preso ou dele ser morto. Mas agora ele apelou pra César, ele tem que ir pra César, mas eu preciso colocar alguma coisa na carta dele, que eu enviar junto com ele. Eu preciso falar por que ele tá ali, por que ele tá sendo julgado, mas eu não achei nada de errado nele. E o rei Agripa falou assim, não, tudo bem, amanhã eu vou escutar ele. E aí no dia seguinte, Paulo tá lá, e ele fica diante do rei Agripa, de Festo, e aí ele começa a contar o seu testemunho de novo, falar sobre o evangelho, e é uma coisa muito interessante, porque Paulo, diante do rei Agripa, ele tinha uma grande oportunidade ali, e ele poderia se defender, e poderia falar do jeito que ele estava sendo injustiçado e tudo mais, mas ele não fez isso. Ele simplesmente pregou o evangelho. E isso mostra muito do coração dele. O que poderia ser uma coisa ruim, mas ele simplesmente pregou o evangelho, porque ele viu uma oportunidade. Então ele confiou em Deus. E aí, aí ele vai, prega ali e tudo mais. E no fim, o rei Agripa também não vê nada de errado em Paulo, e ele fala pro imperador Festo, olha, se ele não tivesse apelado pro imperador, ele já poderia ser solto, porque ele não fez nada de errado. E aí, como ele apelou pro imperador, ele estava indo para Roma, ele ia ter que ir para Roma, e eles iam navegar até lá, né, até a Itália. E no meio desse caminho, eles tiveram que passar por vários e vários lugares primeiro, e chegou no momento que eles estavam na ilha de Creta, e aí Paulo falou assim, olha gente, é melhor a gente não ir agora, o tempo não tá legal e tudo mais. Só que o cara que estava cuidando deles deu mais ouvido aos marinheiros, às outras pessoas, do que para Paulo. E aí no meio nesse tempo, acontece que eles estão navegando, e começa uma grande tempestade, e eles têm que jogar a carga deles no mar, eles tiram até a armação do navio, e passa ali 3 dias chovendo e chovendo e chovendo. 3 dias que a palavra fala que não dava pra ver o sol, não dava pra ver as estrelas, não dava pra ver a lua, porque só via chuva. Chovendo sem parar, e a palavra fala que as pessoas perderam a esperança de salvação. E aí Paulo falou uma coisa, vamos ver o que ele disse. Tá aí em Atos capítulo 27, versículo do 21 ao 26. Diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, mas para evitar este dano e perda. 22. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente um navio. 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. 24. Dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, me deu todos os que navegam com você. 25. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. 26.
porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha.